Quanto mais entravam no emaranhado de árvores, mais escuro ficava, enquanto raízes grossas e altas faziam Luna correr o risco de tropeçar e cair. E então a criança parou, fazendo a outra acompanhar seu ato, para então mover os olhos para o centro do local. Lá estava ela. A árvore que havia visto mais cedo estava ali, bem no meio do ambiente. Mas, ao invés de voltar sua atenção totalmente para isso, Luna não conseguiu deixar de perceber o que havia mais atrás. Conseguia ver luzes. Luzes que eram mostradas através de janelas grandes e largas. As luzes que vinham de uma casa. A incerteza pegou-a novamente. Teria que ir até lá ou... Teve o breve pensamento interrompido quando a garotinha lhe entregou o terceiro papel. Luna sequer tentava imaginar de onde eles saíam, então apenas leu o que estava escrito. Você precisa ir além e fazer com que prevaleça o bem. O tempo já é curto demais, mas sei que você é capaz. Sentindo o corpo tremer novamente, a jovem quis gritar. Não queria ser tomada pelo desespero, mas manter seu autocontrole por tanto tempo era uma tarefa árdua e quase impossível. Quase. Olhou para a criança, que sutilmente indicou a árvore para Luna. Era um pedido silencioso para que fosse até lá. Quando decidiu obedecer, foi sua vez de ser seguida. Sentindo algo diferente do normal, começou a estudar o tronco da árvore com certa perplexidade. Sem saber por que ele estava fazendo aquilo, mas com a certeza de que precisava. Era mais do que necessário. Continuou, até que tentasse escalar a árvore. Afastou a franja dos olhos mais uma vez e subiu devagar, sem ter muita experiência, mas sendo auxiliada pela casca porosa da árvore. Apoiou-se num galho e olhou em volta. Precisava ver algo fora do normal. Sentia que tinha algo de muito estranho, mas precisava de uma dica para saber o que. Ao tentar subir mais, ela perdeu o equilíbrio, mas teve sabedoria e sorte o suficiente para conseguir se agarrar num punhado de folhas, impulsionar o corpo para frente e segurar no outro galho. Surpresa com a própria manobra, quase deixou escapar o que estava procurando. Aumentando o sentimento que lhe acabara de surgir, afastou sutilmente a folhagem para o lado, revelando uma abertura imensa que tinha como destino o meio oco da árvore. Olhou para a menina que agora começava a assumir uma expressão de tranquilidade. Quando Luna voltou os olhos para a árvore, tentou ver se tinha algo ali dentro. Semicerrou os olhos, aguçando a visão o máximo que podia. A única fonte de luz que tinha no momento era a lua, mas não estava sendo muito eficiente. Bem, mas algo havia ali dentro, sem dúvidas. A fim de ajudar a jovem, que já havia se esforçado muito por conta própria, a criança moveu-se na direção da árvore e, sem cerimônias, atravessou o tronco, iluminando todo o interior deste. Luna precisou de um tempo para assimilar o que estava acontecendo agora. Havia um corpo no centro da árvore, em um ângulo tortuoso e estranho. Um corpo pequeno e que a mais velha já conhecia. Por impulso, levou a mão até a boca numa tentativa falha de conter o choque. Era uma criança de 4 a 5 anos. Vestia uma roupa branca e tinha cabelos cacheados caindo pelo rosto de feições delicadas. Uma menina. Exatamente a mesma que estava seguindo durante todo esse tempo. Soltando um último olhar na direção de Luna, a menina repousou sobre o corpo e então sumiu. Dessa vez, ela não precisou de nenhum segundo para entender. O quebra-cabeça estava sendo totalmente desmontado e reorganizado. As peças que ficavam de fora ou que não tinham encaixe passavam a contar uma história inteira. Luna desceu da árvore num só pulo. Caiu no chão, mas não passou mais de um segundo neste. Sentindo a respiração ficar rasa, ela disparou em direção às luzes que havia visto e que ainda via. Correu, sentindo o coque se desfazer, o cabelo voltar a cair sobre os ombros e alguns fios rebeldes entrarem no meio do rosto. Detalhes que passaram despercebidos. Continuou correndo, tropeçando e arquejando por falta de ar. Sentiu-se queimar, mas o desespero a impedia de parar. Havia entendido tudo errado. Caiu no chão
e precisou recuperar o ar para se levantar de novo. As imagens da menina e do que os bilhetes diziam gritavam em sua mente, mostrando o que estava óbvio durante o tempo todo. Quando alcançou a casa, a viu fechada. Não se importou em esmurrar a grande porta, pedindo por ajuda a plenos pulmões. Foi atendida por um homem assustado, sensação que só aumentou ao ver Luna. Apesar de ser uma jovem bonita, estava suja da cabeça aos pés, principalmente o esquerdo, que estava enlameado. Antes que houvesse tempo de fazer alguma pergunta, Luna começou a soltar palavras desconexas que vinham à cabeça. Contava aos prantos sobre um fantasma, que era uma menina de vestido branco e cabelos curtos, que estava dentro de uma árvore. Viva! Isso foi o que despertou a confusão e incredulidade do moço, que de imediato se prontificou para que lhe fosse mostrado tal lugar. Antes de irem, a jovem pediu para que chamassem uma ambulância e que ligasse para a delegacia. Uma injustiça havia acontecido, graças a uma coincidência ruim e falta de provas. Isso era feito enquanto iam até o lugar citado e, usando a lanterna, o homem pôde ver o que não conseguia acreditar. Se a descrição feita já havia o assombrado, estar presenciando com os próprios olhos em si já era mais do que surreal. Quanto a Luna, mal se aguentava em pé. Os cabelos estavam espalhados, bagunçados e sujos. A blusa que o vestia estava rasgada e seu braço direito estava arranhado, assim como uma pequena parte na bochecha e no joelho. Não que já tivesse se dado conta disso, havia uma grande quantidade de adrenalina correndo por suas veias ainda. Foi questão de tempo até o local se encher de ambulâncias. Não só essas, como bombeiros também foram acionados, e Luna foi levada para a delegacia, mesmo querendo permanecer para saber se a menina conseguiria sobreviver. Só mais tarde, após contar tudo o que sabia aos delegados, que foi informada do real incidente. Há 3 dias atrás, uma criança havia desaparecido. Procuraram por todo canto, mas não tinham nenhum sinal dela, sequer respondia os chamados do seu nome. Eles investigaram através de câmeras de segurança que haviam por perto e suspeitaram da última pessoa que havia estado com ela. Por falta de provas, ele foi levado preso como medida preventiva, já que não havia nada que fosse capaz de afirmar a inocência dele. Ela ouviu tudo com atenção, por mais que sua mente vagasse para as coisas que havia lido nos bilhetes. Essa era a última peça do quebra-cabeça, mas estava apagada. Sentia que nem tudo estava resolvido ainda. Sabia que não estava, pois não tinha descoberto quem havia sido culpado, e principalmente, se já estava livre disso. Perguntou ao delegado, que logo negou. Ele explicou que precisavam ter certeza antes de tomar qualquer decisão, por mais que tudo parecesse um engano. Era o caminho mais seguro. Ao mesmo momento que Luna podia entender o lado deles, se incomodava com essa regra. Ela adormeceu na cadeira da delegacia, pensando na noite mais estranha da sua vida, pensando na confusão assustadora em que esteve e como pôde manter o controle, ao mesmo tempo em que o perdeu totalmente quando viu a garotinha. Pouco tempo depois, ela soube que a menininha havia sobrevivido. Foi questionada e contou uma história muito, mas muito parecida, quando o moço que tentava fazer com que ela voltasse para casa antes que ficasse tarde demais. O que diferenciava a história foi o fato da menina ter sido ajudada por uma jovem desconhecida. Não se lembrava do rosto ou nome, e embora parecesse demais com o sonho, algo mais sussurrava que foi tudo real. O moço foi solto e dado como inocente. Os pais da menina agradeceram a Luna por ter feito algo que nem os profissionais conseguiram fazer. Ela não teve muita reação. Sabia que o mérito não era totalmente seu, por mais que tivesse se esforçado. No dia seguinte, Luna acordou tarde. Com razão, depois de passar quase a noite toda em claro. Ligou a televisão sem esperar por muita coisa, mas recebendo uma chuva de informações. Uma jornalista explicava a solução de um desastre que ocorreu há pouco tempo atrás.
Uma menina de 5 anos havia desaparecido após ser vista pela última vez com um rapaz de 18 anos que morava perto dali. Buscas foram efetuadas de diferentes maneiras, mas ninguém conseguia encontrar a criança. Luna só não esperava que fotos suas aparecessem na tela. Estava com o cabelo arrepiado e o rosto arranhado. Uma completa bagunça, para ser sincera. Mas o que foi dito pela repórter compensou tais imagens. De alguma forma, essa moça, jamais vista antes com a criança, conseguiu encontrá-la no centro de uma árvore oca. Não temos informações de como atingiu esse objetivo, mas estamos todos muito impressionados com tal habilidade. Explicou também que alguns internautas diziam que Luna poderia ter ouvido a menina chamar. Hipótese descartada quando souberam que a menina havia estado inconsciente e sobreviveu graças à chuva do terceiro dia. Havia conseguido beber um pouco daquela água para se manter viva. Não soube ao certo como deveria se sentir após ser chamada de heroína. Não era para tanto. Ou era? Sorriu impressionada. As suas fotos bagunçadas ainda estavam lá, mas isso era o de menos quando surgiu também o rapaz que houvera sido preso por engano. Uma outra surpresa era adicionada ao dia de Luna, que mal havia acabado de começar. Ela conhecia muito bem aquela pessoa. Se tivesse visto antes, com certeza teria uma mini crise. O garoto que estava sendo entrevistado, enquanto Luna olhava-o vidrada. Aquele era seu colega de escola e também sua possível queda. Luna tentou sempre não dar atenção muito grande para esse tipo de sentimento. Mas Noah era simplesmente incrível demais para evitá-lo. O último dia da semana havia terminado bem. Bom, quase terminado. Luna estava saindo da escola, ansiosa para chegar em casa. Mas antes que seguisse o seu caminho, alguém vinha em sua direção. Ela não precisou de muito tempo para perceber quem era. Não pôde conter a surpresa que teve em vê-lo. Oi, foi o que ele disse ao se aproximar o suficiente da garota, que retribuiu da mesma maneira. Ele buscou ser direto, agradeceu-a e se desculpou por não ter feito isso antes. A reação de Luna foi rir nervosamente. Ao mesmo tempo em que havia se sentido levemente envergonhada, gostou da sensação que lhe surgiu quando veio o convite inesperado. Noah pediu para que saíssem juntos, hoje à noite, se ela estivesse livre, claro. Depois de ter aceitado, seguiram conversando sobre um assunto divertido. Todo esse mistério havia feito bem à menina. Provavelmente, ela seguiria ignorando o que sentia e não teria chance de perceber que nunca esteve numa zona unilateral. Ela não era a única a nutrir sentimentos. Bem, tudo se resolveu, certo? Às vezes, por mais que a situação nos pareça assustadora e inacreditável, precisamos saber lidar com ela e ter coragem. Por trás daquilo, pode haver uma boa e grandiosa surpresa.